Olá, está no ar o Com a Câmara na cidade. No ano que vem, a população vai às urnas para eleger vereadores e prefeitos. No programa de hoje, nós vamos conversar com os líderes das maiores bancadas aqui do Legislativo da capital para projetar os principais temas que deverão estar em debate e as expectativas para a eleição de 2020. O Com a Câmara na cidade está no ar. Fique conosco. Estamos no plenário Otávio Rocha. É aqui onde ocorrem as votações de projetos de lei que influenciam na vida das pessoas que moram na capital gaúcha. É aqui também onde ocorrem os grandes debates em relação à cidade, bem como a repercussão de temas nacionais ligados à política. E quais destes assuntos devem pautar as eleições do ano que vem? Com a palavra, os vereadores. Quais os principais temas, que o senhor imagina e projeta para as eleições do ano que vem aqui na capital gaúcha? Olha, eu prevejo que o tema do plano diretor é o principal assunto que já deveria ter iniciado esse debate, né? Nas revisões anteriores, o debate iniciava mais de um ano e meio antes, 2 anos antes ou mais até. Infelizmente, claro que se inicia o debate em cima de uma proposta que geralmente é colocada pelo Executivo Municipal. Dessa vez não temos ainda a proposta, estamos às portas do ano que vem, de 2020, em que já deveria estar debatido, ou seja, o debate já deveria ter iniciado. Acho que esse é um tema, o tema sempre do tamanho da prefeitura, da sua eficiência, né? Quando eu digo tamanho, eu acho que essa visão que essa gestão municipal tem implementado, né, de tentar a ideia de que vendendo tudo, né, você consegue ter um estado mais enxuto e mais eficiente, mostra que não funciona, né? Não estou dizendo que tudo tem que ser estatal, acho que também infelizmente será um ano das fake news mesmo, né? Isso que eu acabei de dizer, de que alguém do PT defende que tudo seja estatizado, não é uma verdade, no entanto tentam colar essa pecha. Então é um debate que infelizmente a política tem ganhado uma irracionalidade nos últimos tempos. Estamos trabalhando na revisão do nosso plano de governo, porque nós tivemos uma candidatura própria no primeiro turno das eleições, o deputado federal. Hoje o deputado federal Maurício de Zedric concorreu, fez quase 14% dos votos, fez uma votação muito importante no cenário eleitoral e nós apresentamos um plano de governo naquela oportunidade. Então nós estamos revisando esse plano de governo, temos diversos grupos de trabalho por diversos temas específicos, faremos essa revisão do plano de governo e aí até lá o momento das convenções, tem muita conversa, muita articulação, todas as agremiações. Estamos vivendo uma nova realidade do ponto de vista do tempo de programa de televisão que reduziu. São muitos partidos, muitas pré-candidaturas, mas nenhuma delas acredito que será sustentável se não tiver uma aliança que suporte, inclusive, poder apresentá-la, em especial na televisão. Tivemos o efeito na última eleição nacional, o candidato que venceu a eleição não tinha um tempo grande de exposição na TV, mas o evento, a tragédia que aconteceu com ele, o crime que aconteceu com ele, que foi a facada que ele levou, lhe deu essa exposição. Então nós ainda acreditamos que a questão do tempo de TV ainda vai ser muito predominante na eleição do ano que vem, sem abstrair todas as demais formas de divulgação, as próprias redes sociais e tudo mais. Eu acho que essa agenda da eleição ela já começa a ficar presente na realidade do dia a dia de quem vive a política, mas também das localidades. Teremos uma eleição municipal, acredito que teremos uma reformulação no tema alianças, porque agora as coligações proporcionais não serão mais possíveis. Obviamente que o nosso partido estará atento a questões que digam respeito ao aprimoramento da qualidade de vida do cidadão porto-alegrense, questões que envolvem a área da segurança, acredito que estarão presentes no debate. Nós, como trabalhistas, estaremos aí sempre pautando a questão da educação como uma forma e uma ferramenta de libertar a nossa sociedade. Hoje Porto Alegre vive um momento pré-eleitoral onde as pessoas também estão muito preocupadas com a questão da estrutura da cidade,
da sua qualificação com relação aos espaços públicos de uso coletivo, a manutenção da cidade como um todo, questões que dizem respeito ao meio ambiente, acredito que estarão bem presentes no debate da eleição do ano que vem, assim como também outras que envolvem a saúde de um modo geral, a habitação, que é uma pauta também importante e prioritária. Questões que dizem respeito aí a ocupações irregulares, clandestinas, autoproduzidas as invasões, isso é um calcanhar de Aquiles da cidade, a duplicação de vias, o transporte. É uma época complicada para a população, mas também para nós políticos. Nós estamos há 1 ano e meio da eleição e temos perspectivas de termos muitos candidatos na cidade de Porto Alegre. O MDB começou tendo um acerto na eleição do diretório. Não há disputa, o diretório metropolitano do PMDB está unido e pensando no futuro. Quanto aos candidatos, nós decidiremos até março, abril, qual será o nosso candidato, ou por prévia, ou por escolha do diretório, ou até por unanimidade. Então, não temos essa preocupação maior. Nós queremos fazer um programa de governo, estudar. Os tempos são difíceis, os partidos políticos implodiram, literalmente implodiram, a população está descrente dos partidos e consequente dos políticos também. Eu acho que nós temos que mostrar trabalho. Tanto os vereadores quanto os candidatos a prefeito terão que mostrar futuro. A população não quer mais saber de passado, a população quer saber de futuro, de competência, de trabalho. O passado que o candidato tem que ter é muito trabalho e seriedade. É época de mostrar e ser sério com a coisa pública. Então, nesta direção, deveremos caminhar nós do MDB. Um tema que obviamente entrará na conta do prefeito Nelson Marquesa Júnior é justamente a resposta para a população do que ele fez com a nossa cidade nesse tempo todo que esteve à frente da prefeitura. A cidade abandonada, a cidade esburacada, a cidade mal cuidada, os equipamentos públicos se destruindo, né? As nossas escolas estão ruindo, as nossas praças estão simplesmente abandonadas, o mato toma conta. Nós tivemos um surto de escorpião amarelo que com a manutenção das praças e vias públicas, né, sempre foi controlado, né, sempre foi muito restrito. E nós tivemos um boom, né, em várias regiões de Porto Alegre, escorpião amarelo tomando conta. Né, isso muito porque não existia a manutenção desses espaços, corte de grama, capina, a pintura com cal dos meio-fio. Então isso vai ser uma tônica, né? O prefeito vai ter que responder essas questões à população. Outro ponto é justamente o transporte público. Nós temos um transporte público ruim, nós temos um transporte público caro, com empresários que há mais de 30 anos estão dominando, né, estão oferecendo esse serviço para a população e afirmam sempre há 30 anos que tem prejuízo. Eu não conheço um empresário que tenha prejuízo há 30 anos e continue arcando com esses custos, né, o tempo inteiro sem auferir lucros. Né? Mas a prefeitura sempre dá um jeito de garantir lucro a essas pessoas, caçando direitos da população, caçando direito ao passe livre para os idosos de baixa remuneração, os idosos carentes de 60 a 65 anos. A prefeitura fez isso. A prefeitura está discutindo o meio passe estudantil, né, dos nossos alunos, nossos estudantes. Então isso também vai pautar os nossos debates. Eu acho que um dos principais assuntos para a nossa eleição será o desenvolvimento da nossa cidade. A geração de emprego, de renda, as possibilidades de crescimento dos vários setores. Crescimento na educação, não só o crescimento como fortalecimento. Também a saúde será sempre um serviço essencial da cidade que sempre será tocado. Então, eu acho que também o transporte, eu acho que o problema do transporte é um assunto muito sério, que nós perdemos muito tempo no trânsito e nós temos que realmente enfrentar essa situação. Já temos que privilegiar o serviço de transporte público
tá? Mas também não esquecer de que dos 900 mil carros que circulam semanalmente na cidade de Porto Alegre, lá dentro dos 900 mil carros estão as pessoas. E essas pessoas merecem um tratamento digno. Temas nacionais ligados à política e que daqui a pouco pautaram as eleições a presidente devem se fazer presente também nesse debate mais local aqui? Olha, eu acredito que sim, ainda fica um recall da eleição. Se eu não me engano, o presidente Bolsonaro fez em torno de 40% dos votos em Porto Alegre, o Ciro Gomes fez em torno de 20%, o Haddad também 20%. Existe um certo equilíbrio de forças, mas eu acredito que a questão local deva prevalecer agora. As pessoas também já estão desmistificando algumas questões entre o bolsonarismo e o lulismo. Acreditamos que nem tanto a céu, nem tanto a terra, que precisamos ter um debate, um discurso coerente da realidade, dando um passo do tamanho da perna, fazendo um trabalho que possa realmente realizar e entregar aquilo que promete, sem falsas expectativas a se criar nas pessoas no que diz respeito a fazer um trabalho pé no chão, dentro de uma realidade que possa enfrentar situações pontuais e trazer alternativas e resultados positivos para o bem do cidadão e o bem da cidade. Não creio que seja uma eleição nacional como muitas dessas que foram. Os assuntos nacionais são importantíssimos, mas nós queremos discutir a cidade, o dia a dia, a importância da troca de um bico de luz, a importância de um bueiro desentupido, a importância do buraco na rua que precisa ser tapado, da capina da praça, enfim, problemas do dia a dia. Isso eu acho que deve nortear a discussão e a eleição da cidade. Nós somos brasileiros, nós vivemos no Rio Grande do Sul e vivemos no Brasil. Nós devemos ter um momento pautado nisso, sim. Mas o que vai valer, o que vai interessar para a nossa população serão os problemas do dia a dia. Eu volto a afirmar, o problema do dia a dia da cidade é que vai ser a discussão principal. E as pessoas de bem, eu acho que terão vantagem em cima daqueles espertos, se houverem ainda. O que vai influenciar, no meu entendimento, é o interesse da cidade. Aqui mora a população e a população pensa no seu entorno, né? Basicamente na necessidade dos serviços públicos serem apresentados adequadamente e cada vez com maior qualidade. Então, acho que a eleição nacional ou os assuntos nacionais terão pouca importância na nossa cidade, e sim aquilo que interessa ao cidadão diretamente. Olha, os temas nacionais, as pessoas não se dão conta do impacto na vida real, né? Vou dar um exemplo, se fez uma chamada reforma trabalhista bem pouco tempo atrás, o emprego não aumentou. E quem defendia a reforma dizia, temos que fazer, que vai gerar imediatamente empregos. Não gerou, né? A questão da Previdência, que é uma coisa importante, porque as pessoas não conseguem, assim, talvez seja um pouco uma forma de encarar a vida, achar que está longe a aposentadoria e tal. Mas isso também tira aquela ideia de um princípio de solidariedade entre as pessoas, que eu posso ajudar outro que não tem condições e também em algum momento da vida posso ser ajudado por não ter as condições de me manter. Estou falando aqui do benefício de prestação continuada, enfim, uma concepção de sociedade. E infelizmente vigora, né, essa ideia de que cada um tem que pensar por si, né? Uma ideia mais individualista e que gera seus problemas enormes. Os países que têm essa cultura individualista também têm uma forte separação social, uma diferença de classes sociais absurdas, né? Então esses são os temas que afetam o dia a dia, né? Agora a precarização do trabalho, né? Então essa, entre aspas, uberização do trabalho tem se notado na pele, né? Pessoas entregando comida de bicicleta em dias de chuva, subindo lombas, quer dizer, isso não é a bicicleta, que seria um estilo de vida e uma
uma cultura revolucionária contra a opressão se torna a precarização do trabalho. Então estou pegando aqui um exemplo, né, que infelizmente o país tem andado para esse caminho. Um setor da população que se imbecilizou, né, criticando ideologias, criticando a política em si, né, vai estar novamente colocando as asas de fora, colocando as suas garras de fora. Ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de ideais que as pessoas buscam. Ter ideologia é nada mais, nada menos do que representar a população. Nós precisamos ter propostas, nós precisamos discutir a cidade, nós precisamos de um conjunto de ideias que pautem justamente as nossas discussões e os nossos governos. Ser contra ideologias é ser contra a política. Então, vamos nos matar. Vamos voltar a viver dentro de cavernas, em pequenos grupos que se odeiam, né, e que ficam saqueando, roubando e matando uns aos outros. É isso que esse grupo propõe. O retrocesso da política e o retrocesso no processo civilizatório da humanidade. Infelizmente, esse discurso vai voltar. Mas nós não podemos deixar que ele seja a tônica, né, dos nossos debates. Nós precisamos debater cidade, precisamos debater futuro, precisamos debater o que nós queremos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. E não disseminar o ódio, disseminar rancor, disseminar mágoa, né? Nós precisamos discutir Porto Alegre. Sempre aqueles temas que tiveram relevância em nível nacional serão também temas do município. Eu creio que a questão da segurança, que foi um grande tema das eleições do país, não vão deixar de ser um tema importante na eleição municipal. Creio que outros temas que foram muito bandeira, assim, mais do ponto de vista ideológico, como escola sem partido, que até as próprias pesquisas demonstraram que isso pouco determinou o voto de quem escolheu o atual presidente da República. Logo depois do primeiro turno teve uma pesquisa, como o desarmamento também, ou a possibilidade de flexibilização para o porte de arma, que foi um outro tema relacionado à questão da segurança, mas eu vejo que lá, muito no canto das opções de se tratar de segurança, também não foi algo que foi determinante para os votos no candidato que se elegeu presidente. Então acho que esses temas mais ideológicos estarão menos presentes, mas aquelas questões que realmente são de fundo, como a própria questão social do país, não tem como não tratar da questão econômica. Nós não soubemos bem como estaremos lá na eleição do ano que vem, do ponto de vista econômico. Há uma perspectiva de muitos candidatos à prefeitura da capital, quem sabe até um número recorde de candidatos. Como é que o senhor, como liderança aqui do MDB, também avalia essa questão? Eu já disse antes que a proibição das coligações nas proporcionais quase que obriga os partidos a terem candidatos a prefeito e a vice-prefeito para puxar a legenda, para fazer bancada aqui na Câmara de Vereadores. Então eu acho que fica cada vez mais difícil a eleição de Porto Alegre, porque quanto mais candidato, ao invés de ser mais abrangente, mais concentrados os assuntos, às vezes se desperdiça em algumas candidaturas que só vão estar candidatas para fazer vereador e não para disputar a eleição. Então a dificuldade é essa, de candidatos para representar e para fazer bancada e não para administrar a cidade. Isso é uma dificuldade. Na verdade, a nova legislação, né, a reforma política, a mini reforma política feita em Brasília, vai impor, na verdade, essa necessidade. Nós temos, se não me falha a memória, atualmente 36 partidos diferentes. Não são todos esses partidos que têm representação aqui na nossa cidade, mas a impossibilidade de estabelecer coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para a Câmara de Vereadores, vai gerar, na maioria dos partidos, a necessidade de ter uma representação que discuta, que dialogue com a população e que coloque um programa de governo, né, para ser avaliado. Todos os partidos que abrirem mão, né, dessa candidatura majoritária para dialogar com a população terão algum tipo de prejuízo.
Nós percebemos que algumas siglas já estão se articulando, se oferecendo para compor coligações ao executivo, à prefeitura, né, indicando um vice talvez, né, mas isso tudo, isso não vai ser o ponto central. O ponto central, pelo que nós estamos percebendo, vai ser uma pulverização de candidaturas a prefeito e vice-prefeito dessa cidade por conta da impossibilidade de coligação nas proporcionais. O nosso partido, né, ele faz coligação por programa de governo. Nós nunca fizemos coligação por interesses, para estar no governo ou dividir cargos, dividir secretarias. Nós discutimos, dialogamos e negociamos programas de governo. A gente sempre percebe movimentos de partidos que tentam se afirmar nesse cenário. Acredito que o PDT tem sido protagonista. Nas últimas eleições a gente sempre apresentou candidatos ou veio em majoritárias na condição de candidato a vice. Acredito que o nosso partido tem contribuído com a cidade, vem contribuindo com a cidade, mais recentemente na questão do nosso prefeito Fortunati, quando então ainda do partido, mas nas candidaturas em que se estabeleceu um diálogo com a cidade a partir de, digamos assim, de uma proposta em torno do nome do nosso candidato Vieira da Cunha, uma pessoa também que fez a sua contribuição para o debate durante os seus 20 anos como parlamentar, uma pessoa íntegra que veio a contribuir também, mesmo não se elegendo, fazendo grandes proporções de votação. Sempre tivemos uma bancada aguerrida, participativa, procurando dar a nossa contribuição para o debate aqui na Casa Legislativa. Acreditamos que agora, com esta pré-candidatura da companheira Juliana Brizola, estaremos também trazendo alguém de ilibada conduta. Vai ser uma eleição disputada, mas com 8 candidatos, vai ser uma diversificação na comunicação que vai dispersar bastante. Então, nós temos que cuidar, assim que vai ter pouca oportunidade das pessoas conhecerem realmente os candidatos. Isso vai acontecer um maior conhecimento no segundo turno, que provavelmente com 8 candidatos haverá segundo turno. Então, eu sugiro que os eleitores procurem conhecer profundamente os candidatos, as suas ideias, porque hoje, tristemente, o nosso eleitor vota de uma forma um pouco diferenciada. Ele não olha para o trabalho que os candidatos fazem, e sim pelo discurso, às vezes, bonito, vota até pela beleza do candidato, né? E isso não pode acontecer. Nós temos que melhorar a nossa política. Tivemos uma reforma eleitoral que estabeleceu algumas cláusulas de barreira, né? Algumas inclusive já foram aplicadas na eleição nacional que tivemos. Alguns partidos não atingiram o coeficiente mínimo de resultado que deveriam ter para continuar tendo bancada no Congresso Nacional, fundo partidário e até tempo de televisão. Acho que nós teremos uma outra aplicação na eleição municipal, que é justamente essa questão da não coligação. Isso fará com que algumas legendas em alguns lugares venham a sucumbir, desaparecer. Partidos que têm um candidato forte e acabavam coligando e elegendo esse candidato, ou montarão uma nominato, ou seja, fortalecerão a agremiação partidária, ou acabarão sucumbindo. Esse possível eleito terá que migrar para uma outra legenda, né? O número grande de candidaturas, se realmente se consumar, eu acho que vai chegar um momento que os partidos vão fazer a conta. Bom, não adianta eu ter um bom nome, um bom candidato e não ter como apresentá-lo, né? Hoje o partido que mais tem deputados no Congresso Nacional, se concorrer sozinho, tem 1 minuto de televisão. Então ainda é pouco tempo para apresentar uma candidatura majoritária. Os candidatos normalmente têm pelo menos 2 minutos e alguma coisa, é o mínimo assim
nesse novo contexto para poderem se apresentar. Então, se muitos se apresentarem com pouco tempo de TV, também a TV terá um peso menor. Como é uma eleição que há uma mudança de regras, essa questão do fim da coligação nas proporcionais, isso de uma certa forma coloca os partidos numa obrigação de terem candidatos próprios. Então, há sim uma tendência de pulverização, né? Várias candidaturas à prefeitura, mas eu acho que o Brasil ele caminha um pouco por essa, ele acaba no fundo juntando mais grandes polos, né? Um polo mais de centro-esquerda, centro-direita, esquerda, né? Direita, quer dizer, não vejo assim como candidaturas mais pulverizadas possam, a não ser que, como foi o fato do presidente Bolsonaro, né, que foi eleito num partido pequeno e que fez algo que basicamente foi largando informações não corretas, falsas, fake news, acabou, né, a gente já está mais, que já tem até documentários que mostram a forma como foi feito para ir mudando uma ideia, mesmo que essa ideia não tivesse sentido nenhum, né? Então, os grupos de WhatsApp, o cardzinho que chegava no grupo da família, então será uma guerra, infelizmente, em que se lida muito com... Então, o antídoto contra isso é a informação, né? As pessoas se informarem, duvidarem. Eu mesmo recebo no meu WhatsApp várias informações, mesmo que seja que eu concorde com ela, vou checar, né? Então acho que é isso que a pessoa pode começar a duvidar daquilo que chega no seu celular, né? O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse as nossas redes sociais. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana.